Se você tem interesse em Química e está cogitando essa área para fazer um ensino superior, hoje eu vou falar um pouco sobre o curso de licenciatura em Química e contar qual foi a minha experiência cursando por 5 anos esse curso na UFPE. Então a gente vai comentar um pouco sobre como funciona o curso e também eu falar minhas opiniões se valeria a pena e eu faria novamente hoje ou não. Então, se você tem interesse no tema, fica comigo até o final. Oi, gente! Eu sou a Rafaela, esse é No Fluxo das Ideias e hoje eu vou fazer um vídeo diferente porque eu vou falar um pouco sobre a minha experiência durante a faculdade. Para quem não sabe, eu sou formada em licenciatura em Química pela UFPE, me formei lá em 2023, inclusive eu fui laureada do curso. Então, hoje eu vou contar detalhes separados por tópicos sobre como foi o que eu achei da minha graduação. Só uma coisa bem óbvia, mas que é importante ser dita, esse vídeo traz um relato pessoal do meu curso. Então, se você não concorda com isso, não passou por isso durante a sua experiência, pode deixar aí nos comentários de maneira amorosa qual é a sua opinião sobre o curso, mas ele vai tratar sobre a minha experiência. Então, gente, eu separei alguns tópicos desse vídeo e eu vou comentar cada um com vocês. O primeiro deles é relacionado ao tempo de curso. Eu fiz uma graduação em uma faculdade federal aqui em Pernambuco, especificamente no campus de Caruaru, e a minha graduação tinha duração de 5 anos, ou seja, 10 períodos. Obviamente que esse é o tempo mínimo que você pode completar essa sua graduação, mas normalmente as pessoas duram de 12 a 14 períodos para concluir ela toda. Já vou adiantando que se você olhou por aí, dependendo da faculdade que você vai fazer, se é presencial ou EAD, pode ser que esse tempo varie. Eu já vi o curso com 4 anos, com 2 anos e meio, aqueles cursos EAD. Mas isso vai trazer também um impacto na formação, porque o currículo, às vezes, quanto menos tempo, ele vai ser provavelmente mais enxuto para atender a carga horária. E uma outra coisa sobre o tempo de integralização é que normalmente você vai entrar lá na faculdade com umas 45 pessoas, mas eu acredito que ao longo do primeiro mês do curso já vão sair umas 10 pessoas e o curso tem uma taxa de evasão bastante alta. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas sobre o porquê isso pode acontecer normalmente. Dificilmente aquele núcleo que você fez no começo da faculdade vai se manter o mesmo até o final. Eu tive uma certa sorte que o meu trio inicial se formou junto comigo, mas das 45 pessoas que entrou, 10 períodos depois nós só tínhamos 4 pessoas. Então você dá pra ver que ao longo do curso muitas ou vão desistindo, ou vão reprovando, ou trancam a faculdade, e isso vai causar também um impacto no número de pessoas. Agora eu vou falar sobre como funciona a grade do curso. Eu tenho experiência da grade do meu curso, né, da UFPE em Caruaru. Porém, normalmente os cursos de licenciatura, eles são bastante interessantes porque eles são divididos em duas partes. Eles têm a parte mais técnica, ou seja, tem muitas disciplinas de química, desde disciplinas teóricas a disciplinas práticas. Então eu tive Introdução à Química, Química Geral 2, Analítica 1 e 2, Orgânica 1 e 2, Físico-Química 1 e 2, Inorgânica 1 e 2, Química Quântica. Então são várias químicas teóricas bastante densas. E em relação aos laboratórios, eu tive 4 laboratórios, que foi laboratório de geral, de inorgânica, de orgânica e de físico-química. Então, sobre a parte mais teórica do curso, eu particularmente gostei muito dos professores do curso. Claro que tem uma exceção ou outra, porque normalmente nos cursos de licenciatura, com alguns professores mais velhos na casa, a gente acaba encontrando alguns professores que têm uma formação em bacharel, e isso vai impactar na qualidade das aulas, porque querendo ou não, nos cursos de licenciatura você vai analisar bastante a parte da didática do professor. E um professor que não teve uma formação para ensinar uma área específica da química vai ter uma certa dificuldade normalmente de transmitir e construir o conhecimento junto com os alunos. Porém, no resumo, a parte de
química teórica, eu fiquei muito satisfeita com a qualidade dos professores e a qualidade das aulas também. Já na parte da educação, né, o curso tem metade da parte de educação, a gente tem várias disciplinas de educação. Tem fundamentos da educação, fundamentos da psicologia da educação, tem didática, políticas educacionais, e fora várias disciplinas também de metodologias. Como eu fiz química, a gente teve, acredito que 4 disciplinas de metodologia do ensino da química, que eram aulas bastante interessantes, porque você normalmente tinha que mostrar na prática como você ia estruturar uma aula sobre um determinado assunto. Então, além de você ter que estudar toda a parte teórica do assunto, você ia demonstrar aquele assunto a partir de uma aula. Então, inclusive, as formas de avaliação eram normalmente por seminários. Isso é uma coisa que, no geral, a minha faculdade era muito boa, porque a gente não tinha tantas provas. Tinha prova de uma disciplina ou outra mais específica, mas normalmente eram alguns relatórios, artigos e bastantes seminários. O que, ao meu ver, é muito interessante essa forma de avaliação. Porém, além dessas disciplinas, também tinha a parte dos estágios, que, só corrigindo o que eu falei, a gente tinha 3 metodologias e 4 estágios, do estágio 1 ao estágio 4. No estágio, a faculdade tinha algumas parcerias, principalmente com escolas estaduais, e você poderia ir visitar uma escola e conversar com eles para você poder fazer aquele seu estágio e você cumprir uma quantidade de horas. O estágio variava muito de um preceptor para o outro, porém, normalmente você tinha uma carga horária a cumprir só de observação, e você, a partir daquela análise da sala de aula, você poderia fazer uma intervenção com um certo tipo de aula, trazer algum material didático e esse tipo de coisa. Então, uma coisa que aconteceu durante a minha faculdade, eu entrei em 2018 e terminei em 2023. Então, nesse tempo aí, dá para perceber que a gente teve a pandemia no meio e alguns estágios meus foram realizados de forma remota. E todo mundo sabe como foi a educação das escolas no Brasil, principalmente a escola pública, durante a pandemia, né? Não teve uma adesão tão boa dos alunos, então às vezes a gente tinha que fazer algum tipo de atividade bem específica, ou gravar um vídeo, ou preparar algum material para enviar para eles, mas em outros momentos realmente você conseguiu ter aquela aula e testar várias coisas de forma online. Além disso, a carga horária do curso de Química Licenciatura é necessário que você tenha várias horas complementares. Então, além daquela carga horária fixa que você vai ter das disciplinas base do curso, como eu falei, orgânica, inorgânica, laboratório e as partes da educação, tanto os estágios, metodologias, didática, política, gestão, você também precisa ter uma carga horária eletiva, que são algumas disciplinas que a universidade oferece e você vai cursar para tanto adquirir conhecimento quanto conseguir essa carga horária. As disciplinas eletivas que a minha faculdade oferecia tinham muitos na área de química orgânica, que eu já dou um spoiler para vocês, era a minha área favorita da faculdade, e também tinha algumas na área da educação. Então, dava para você fazer um certo intercâmbio, porque você conhecia várias pessoas de outras turmas, porque muitas vezes as disciplinas eram abertas ao público de química. Então, você saía um pouco da sua zona de conforto, das pessoas do seu curso, e você conhecia novas pessoas, novos professores e novos temas bastante interessantes que acabariam agregando na sua formação. Eu não vou saber dizer ao certo o número dessa carga horária de eletivas, mas eu acredito que você deveria pagar de 5 a 7 disciplinas para você cumprir essa segunda carga horária. Além disso, você tem que cumprir também a carga horária de pesquisa, extensão e ensino. Normalmente, pesquisa você poderia cumprir fazendo algum artigo com algum professor ou participando de alguma iniciação científica. Extensão eram alguns cursos que ou a faculdade oferecia
ou você poderia fazer fora, como algum congresso. E a parte de ensino, por se tratar de uma licenciatura, você tinha que ter aquela hora de ensino. Já adianto para vocês que na minha faculdade não era algo tão difícil de você conseguir, principalmente porque existiam 2 programas muito bons para quem gosta da parte da educação e tá fazendo licenciatura, que era o PIBID e o Residência Pedagógica. Não sei se vocês já ouviram falar nesses programas, inclusive eu acho que esses programas tiveram mudanças no momento que eu tô gravando esse vídeo, porém no meu tempo eram 2 programas diferentes, que o PIBID era voltado para pessoas que estavam no início da faculdade e o Residência era para quem já estava a partir do 5º, 6º período. A principal diferença dos 2 programas, eu participei dos 2, era a questão da autonomia. Então, no programa Residência Pedagógica, eu me senti muito mais ativa para ter aula, tirar dúvidas dos alunos, fazer um planejamento com o professor. Eu não sei se foi a questão dos professores que me acompanharam nos 2 programas ou porque o primeiro programa, o PIBID, ocorreu durante a pandemia. Porém, eu gostei muito mais da experiência do Residência Pedagógica. Inclusive, eu estava falando essa semana que eu sinto muita saudade dos meus alunos que eu tive no Residência Pedagógica. Porém, esse programa vai ser uma base, um contato inicial, além dos estágios, que você vai ter com a sala de aula. Inclusive, isso é um problema muito complicado de falar às vezes, porque o curso é licenciatura em Química e tem como você atuar tanto na parte de ser professor quanto na parte de laboratório, né? A parte mais prática. Porém, a maior parte da minha formação, e eu acredito que o interesse da faculdade realmente é formar professores de Química, professores de ensino médio. Então, uma coisa que eu ouvia muito das pessoas que estavam durante o meu curso, né, é que simplesmente não gostava da sala de aula, não se via dando aula, e mesmo assim essas pessoas seguiam todo o curso. Então essas pessoas participavam desses programas que tinham bolsa, sei lá, publicavam artigos na questão da educação e ia seguindo todo um script, mesmo essa pessoa dizendo assim, quando eu terminar a faculdade eu não quero ser professor. Então eu acho que deve ser uma reflexão muito legal para você ter antes de você entrar na faculdade, se você realmente tem interesse ou não de seguir nessa área. Porque querendo ou não, você vai estar tirando a vaga de uma pessoa que realmente tem interesse. E nós sabemos das enormes dificuldades que existem em ser professor, principalmente aqui no Brasil. Inclusive o governo estava com um programa, ou está com um programa, para ele ajudar pessoas que estavam na licenciatura para dar uma bolsa, para justamente essas pessoas virarem professores, ou seja, esse dinheiro ajudar na formação deles. Porém, é uma questão muito complicada porque é uma sensação de que essas pessoas iriam receber o dinheiro e iriam fazer aquele programa, sendo que na realidade essas pessoas não iam querer realmente ser professores. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas é uma coisa que eu via muito na faculdade, das pessoas participarem e receberem o dinheiro simplesmente porque não queriam procurar uma outra coisa e já tinham começado a faculdade e acabavam que continuavam com a maré. Mas além de tudo isso, eu vejo que a parte de você dar aula, né, de você ter aquele comprometimento de você planejar a aula, ir lá, executar, tirar a dúvida, é algo que vai trazer muito, vai agregar muito para a sua vida profissional. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de falar com as pessoas, eu nunca tive muito problema com, por exemplo, ter que apresentar um trabalho, chegar em um determinado grupo e tentar explicar uma coisa para esse grupo. Desde o ensino médio, eu me destaquei por ser essa pessoa que gostava de ensinar. Porém, eu vejo o quanto a faculdade e o meu trabalho na área da educação melhorou essa forma, por exemplo, de comunicação. Então, hoje eu tenho um pensamento muito melhor articulado e eu consigo ficar muito mais calma para, por exemplo, falar uma aula ou falar em público sobre algum determinado assunto. E isso tudo foi devido às várias experiências que eu tive durante a faculdade, leituras, estudos, contato com algumas pessoas e professores. Então, a faculdade de licenciatura em Química, ela vai trazer muitas
melhorias para a sua vida profissional. Mesmo que você se forme e você queira fazer uma outra coisa, mas que envolva comunicação, resolução de problemas, pensamento analítico, tudo isso está relacionado. Porque hoje, por exemplo, eu enxergo muito mais a parte de faculdade, habilidades que você pode adquirir. Então, no curso de licenciatura, por ser algo meio a meio, né, tem a parte da teoria prática e na parte da educação, você sai muito completo, você sai muito mais completo, talvez, que a parte de bacharelado. Não quero causar um hate aqui, não me xingue nos comentários, mas eu vejo que a parte de licenciatura vai trazer para você uma bagagem muito forte que vai lhe ajudar para outros trabalhos, mesmo que você não siga e você não queira ser professor, mas você já tá, sei lá, no 7º período de química, termine, porque isso vai trazer muitas melhorias para você, para além do diploma, no caso. E essas habilidades que você vai adquirir, normalmente elas são desenvolvidas a partir dos estágios. Eu fiz os 4 estágios da faculdade em escolas diferentes. E eu também fiz um outro estágio não obrigatório. Esses 4 primeiros estágios iniciais, eles são estágios obrigatórios. Ou seja, você tem que fazer aqueles estágios para você cumprir a carga horária. E normalmente, ao final de cada estágio, você tem que elaborar um relatório de estágio para você. Porém, eu fiz um outro estágio durante 6 meses em uma empresa particular, que eu fiz uma seleção lá de emprego e consegui fazer esse estágio que eram 6 horas de segunda a sexta, e eu tinha um valor de bolsa que, se eu não me engano, era aproximadamente R$1.000. Isso é um valor bastante elevado. Eu sei que não tá nem perto, por exemplo, de um salário mínimo, porém, para um estudante de graduação na área de química licenciatura, era um valor bastante elevado, porque normalmente os estágios na área de educação pagavam R$400 para você por essa mesma carga horária. Porém, esse estágio na área da parte de química prática, né, eu tinha que fazer várias análises e estar no laboratório, e tinha toda a questão com os clientes, que você tinha que ver se aquelas matérias-primas e mercadorias daria certo para um determinado cliente que queria um determinado resultado. E durante essa minha experiência nessa empresa, eu não tive uma experiência tão boa. Parte de empresa particular é algo que me pega muito. E eu já tive experiência em outros trabalhos também de empresas privadas, no caso. E a parte do capitalismo, de você ter que morrer praticamente no seu trabalho para fazer um monte de análise e ter que seguir um monte de coisa, eu achei algo extremamente monótono. Então, para o meu perfil, eu acredito que se eu fosse seguir na área de química, de análises, não ia ser algo tão interessante, porque eu gosto mais do dinamismo que a sala de aula me permite ter, porque naquele estágio eu tinha que fazer sempre a mesma coisa, eu tinha que medir uma coisa, eu tinha que colocar uma determinada substância, e tipo, seguir sempre um passo a passo, que pra mim, claro que tem pessoas que gostam desse perfil mais repetitivo de tarefa, mas no meu caso não iria ser tão interessante. Mas mesmo assim eu consegui cumprir toda a carga horária do curso. Inclusive, eu fui convidada para ser contratada pela empresa, porém eu vou dizer já já o porquê eu não fui. Sobre essa parte do mercado de trabalho de quem se forma em licenciatura em Química, como eu falei para vocês, você pode atuar tanto na parte como químico, você inclusive pode tirar um CRQ. Então, eu tenho alguns conhecidos que trabalham nessa área de análise, tem CRQ, totalmente nessa parte mais analítico, de laboratório, de empresas privadas. Porém, você também pode trabalhar como professor. Então, você pode trabalhar professor de ensino médio, pode professor de cursinho. Se você se especializar com pós-graduação, mestrado, doutorado, você pode dar aula ao nível superior. E você também é habilitado para dar aula em outras disciplinas, como as disciplinas de ciências, para o ensino fundamental, e de vez em quando você pode pegar umas aulas de física. Uma coisa só complicada em relação a isso é que essas áreas, por exemplo, ciências e física, mesmo por estarem bem relacionadas com a parte química, não é um assunto que a gente vê tanto na faculdade, esses tópicos. Então pode ser que inicialmente você sinta uma certa dificuldade
em conseguir lidar com esses. E até nessa parte das disciplinas da faculdade, as disciplinas, pelo menos ao meu ver, elas tinham um nível médio de dificuldade. Foram poucas as disciplinas que eu realmente morri de crise de ansiedade. Claro que tive, é super normal você ter enquanto estudante. Não é o ideal que você tenha, claro, mas uma hora ou outra vai acontecer com você. Porém, como eu falei pra vocês anteriormente, eu sempre tive uma parte mais de dedicação, de você não ter muita matéria acumulada, você estudar sempre um pouco, você prestar atenção nas aulas, você se interessar pelo assunto. Isso vai fazer com que você realmente tenha um ótimo desempenho na faculdade. Inclusive, na minha colação de grau, eu fui escolhida para ser a laureada do meu curso. Eu já esperava, na verdade, mas realmente é algo muito satisfatório para você. Receber aquele papelzinho que você teve um melhor desempenho comparando com os estudantes que tinham se formado com você naquele momento. É realmente muito gratificante. Mas além disso, como eu estava falando na parte de mercado de trabalho, durante a minha faculdade eu acabei fazendo alguns concursos porque eu não sabia muito bem em que parte eu atuaria. Eu estava fazendo estágio no laboratório e não estava curtindo tanto. E daí eu fiz um concurso e eu acabei passando nesse concurso e logo um pouco depois da faculdade eu fui chamada e hoje eu dou aula para o ensino médio. No início do meu trabalho eu estava dando aula principalmente de física e de várias trilhas e eletivas que tinha na escola, o que foi muito desafiador para mim. Além do fato dos alunos olharem para minha cara e dizer: "Você é aluna ou professora?" E eu tipo: "Sou professora, gente." Porém, é algo que com o tempo você vai conseguir lidar e você vai se desenvolver e você vai ficar cada vez melhor naquilo. Então, o que antes eu demorava muito tempo para fazer, hoje eu consigo fazer com bem mais tranquilidade e conseguir acessar uma bagagem que eu acabei construindo com o repertório desse mais ou menos um ano de trabalho. Em relação aos salários dos trabalhos, pode variar muito e vai depender muito da sua experiência e da sua sorte. Você pode ganhar bem tanto na parte de ser professor quanto na parte de trabalhar no laboratório. Porém, isso vai variar muito da região que você está localizado. Por exemplo, na minha cidade, em Caruaru, não existem tantas empresas na área de química. Então, aqui normalmente você vai receber bem menos do que se você trabalhasse, por exemplo, em Recife, que tem várias indústrias, ou em um lugar que tem muito mais indústrias químicas. Porém, também tem aquela comparação que o custo de vida aqui na minha cidade vai ser bem mais baixo do que em uma capital. Também na parte da educação, pode ser que você tenha um concurso e você tenha um salário inicial razoável, comparando o salário do Brasil. Porém, você pode também pegar manhã, tarde e noite, recebendo muito pouco por hora aula, e isso fazer com que mesmo assim o seu salário não seja tão bom, não seja tão satisfatório. Então, a minha dica para se você estiver querendo fazer faculdade de licenciatura em Química ou terminar a licenciatura em Química, pense muito no pós-faculdade. Se você, por exemplo, se vê dando aula ou em um laboratório e simplesmente não apenas siga o sistema e o que as pessoas estão fazendo. Então, nessa parte do pós-faculdade, eu não faria, por exemplo, um mestrado porque todo mundo tá fazendo mestrado. Eu ia ver se eu realmente tinha um perfil para aquilo, ou se era mais interessante mudar de área, para ter algo que, querendo ou não, lhe causasse mais satisfação, ou pessoal, ou financeira. Então, a pergunta que não quer calar: vale a pena fazer licenciatura em Química? No meu caso, sim, eu faria de novo, porque mesmo sabendo que essa parte da educação pode não ser a parte que eu vou estar nos próximos anos, foi um curso que me melhorou muito enquanto ser humano. Então eu aprendi muitas coisas, tanto sobre mim quanto sobre a química e a educação e a sociedade e as pessoas, quanto eu fiz contato com várias pessoas muito interessantes, tanto do meu curso, de outros cursos, professores, pessoas que trabalhavam na faculdade, e isso traz uma satisfação muito grande para você enquanto pessoa. Porém, claro, avalie se você se vê no mercado de trabalho em química ou se você só está fazendo algo que é seguir a manada, que isso não é interessante e isso vai lhe causar
causar muita frustração ao longo do tempo. Vou deixar no primeiro comentário fixado alguns livros que eu acho muito interessante e alguns deles me ajudaram durante a parte da faculdade, alguns livros de química que eu sou muito fã, que eu gosto. E se você chegou até aqui, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!